Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Todos podem se levantar. Foi minha própria negligência que causou a situação de hoje, e a culpa não é de vocês. Paris já havia saído dos braços de Fei. Vestida de branco, ela parecia intocável. Acenou levemente a mão com calma, absolvendo os guardas de suas obrigações como se nada tivesse acontecido. Obrigado, senhorita Paris. Os guardas imperiais se levantaram com o corpo coberto de suor frio, olhando para Fei com admiração, respeito e desconfiança. Embora tenham chegado tarde, todos sabiam, pela aparência da enorme espada fantasma prateada, da cruz de fogo e dos edifícios desmoronados, que os assassinos eram extremamente poderosos. Eles não seriam de muita ajuda mesmo se tivessem participado da batalha. Sabiam que os assassinos eram capazes de dizimar todo o esquadrão de guardas imperiais. Se não fosse pelo jovem à sua frente, sua senhorita Paris já seria um cadáver frio agora. No entanto, o rei de Chambord, que normalmente gostava de se exibir, não estava com disposição para aproveitar as reações dos guardas. Ele suspirou enquanto chamas vermelhas brilhavam ao seu redor, retirando seus itens do mundo de Diablo. Então, sacudiu os pedaços de madeira e pedras dos ombros e encarou a mulher à sua frente por um momento. Bela, por que tenho uma sensação estranha sobre isso? Parece que você já sabia que os assassinos viriam. Sinto que fui usado por você de novo. A bela loira ajustou os cabelos e riu, cobrindo a boca com a outra mão. Ela parecia pura e ingênua, apenas rindo sem confirmar nem negar as acusações de Fei. Quanto mais bonita a mulher, melhor ela mente. Fei já sabia a resposta pelo comportamento dela. Não se importe. Na verdade, não queria usá-lo para eliminar meus oponentes políticos. Esses assassinos não são de nenhuma facção de Zenith. Paris leu o pensamento de Fei e explicou. Não são de Zenith? Não. Eles apareceram em São Petersburgo há cerca de 2 meses e são tão misteriosos que ninguém conseguiu rastreá-los. Parece que estão aqui para assassinar figuras importantes do Império, e já tiveram sucesso até agora. Mais de 1 dúzia de oficiais e nobres foram mortos. Além disso, eu e a princesa mais velha, Tanasha, sofremos várias tentativas nos últimos dias. Embora tenhamos escapado, não conseguimos descobrir a origem. Esses assassinos são cruéis e astutos. Eles sabem quem são os guerreiros mais poderosos do Império e só atacam quando se sentem confortáveis. Tentei armadilhá-los várias vezes, mas todas falharam. Quando Paris ficou séria, sua aura frívola e sensual desapareceu completamente. Uma expressão sagrada e sincera surgiu em seu rosto enquanto sorria e explicava para Fei. Ela parecia extremamente atraente nesse momento. Então você se tornou calculista e arriscou a própria vida para atraí-los. Trouxe apenas alguns guardas fracos e veio a um lugar movimentado, fazendo-os pensar que era uma oportunidade rara. Assim, enviariam seus melhores assassinos, mas você me convidou para capturá-los todos? Fei não era burro. Depois de ouvir Paris, ele entendeu tudo. Você é muito inteligente. Paris riu, lisonjeando. Por alguma razão, embora não sejam do Império, eles conhecem tudo o que acontece aqui. Sabem dos paradeiros de todos os guerreiros poderosos, então, se eu os trouxesse, os assassinos não apareceriam. Sua Majestade tem o poder de matá-los, e como você acabou de chegar a São Petersburgo, poucos o conhecem. Os assassinos não desconfiariam de você, e foi assim que conseguimos atraí-los e eliminá-los. Fei esfregou as têmporas e pensou, que mulher perigosa. Na verdade, como o rei de Chambord eliminou os assassinos que perturbavam o Império, o Imperador Yasin certamente o recompensará. Este é um grande mérito, e você, Alexander, saiu ganhando muito hoje. Por que está com essa cara? De Sua Majestade para Rei de Chambord e depois Alexander, a forma como Paris se dirigia a Fei mudou bastante. Quando chamou de Alexander, soou íntimo, como se fossem velhos amigos. Fei refletiu e percebeu que ela tinha razão. Ele não perdeu nada. No entanto, a sensação de ter sido usado por ela não era agradável. Uma dúvida, e se eu não tivesse vindo? Você estaria cometendo suicídio? Fei levantou uma questão importante. Não existe estratégia perfeita no mundo. Toda decisão tem riscos. Se você, Alexander, é tão gentil com aquela princesa mais velha, por que não pode ser gentil comigo? Sou menos bonita que ela? Não me olhe assim. Se você não tivesse vindo, eu diria que a sorte não estava do meu lado. A bela rolou os olhos, falando em um tom provocante e coquete. Fei a conhecia bem e não cairia nessa. Aposto que, mesmo se eu não viesse, você teria um plano para lidar com os assassinos. Não esperava que Sua Majestade me conhecesse tão bem. Se você não tivesse vindo, eu fugiria para seu acampamento em busca de proteção. Só mudaríamos o campo de batalha, mas você ainda lutaria por mim. A diferença é que, se os assassinos chegassem ao seu acampamento, seus subordinados
Paris riu. Mas eu lhe dei uma escolha, e você fez a decisão certa. Final perfeito. Droga! Aquela mulher era realmente assustadora. Se Fei não tivesse vindo, os soldados de Chambord seriam afetados. Ele a encarou em silêncio por um momento antes de esfregar o queixo e dizer: deixando as recompensas do Imperador Yazin de lado, eu salvei sua vida naquele momento crítico. Bela, como você pretende agradecer seu herói? Quer que eu me entregue a você? A astuta Paris respondeu sem hesitar, mesmo com os guardas por perto. Como se sua verdadeira personalidade tivesse sido revelada, ela brincou, mas sua expressão era ao mesmo tempo coquete e inocente. Várias facetas transpareciam nela, como uma flor datura desabrochando, bela, mas venenosa. No entanto, Fei não caiu em suas armadilhas. Ele ergueu a mão, e uma força invisível os envolveu, isolando o som. Apenas eles poderiam ouvir a conversa. Antes da competição, vou exterminar o grupo de mercenários borda de sangue. Quero trazer meus soldados sem ser questionado pelos guardas. Além disso, não quero que outros se envolvam. Bela, arrume tudo para mim. Agora entendi. Alexander, você sabia que eu estava tramando algo, mas veio mesmo assim porque queria isso de mim. Paris era inteligente e percebeu tudo de imediato. Fei sorriu e continuou: poucos em São Petersburgo podem fazer isso, e você é uma delas. Como me convidou, eu vim de bom grado. Nossa relação é baseada em trocas, e tudo fica melhor quando deixamos claro. Sei que você está falando a verdade, mas suas palavras me magoam, seu pedido não é difícil de atender, e posso providenciar. No entanto, o grupo de mercenários borda de sangue não é simples. Há forças ocultas por trás dele, incluindo a nobre família Felon. Alexander, pense bem antes de agir. O grupo de mercenários borda de sangue será eliminado. Fei foi categórico. Enquanto conversavam, mais e mais pessoas se aglomeravam ao redor do prédio destruído, comentando o ocorrido. A batalha impressionante chocara todos nos acampamentos. A espada fantasma prateada e a cruz de fogo eram visíveis de longe, e muitos guerreiros tentavam sentir a energia residual, na esperança de obter percepções para evoluir. Fei e Paris entraram em uma carruagem mágica escoltada pelos guardas imperiais, que abriram caminho entre a multidão. Muitos sabiam que o homem e a mulher na carruagem estavam envolvidos na batalha, mas ninguém ousou questioná-los com os guardas por perto. Alguns mais perspicazes notaram algo estranho. O pub sussurro do vento tinha apoio militar do Império, mas os gerentes permitiram que os envolvidos saíssem sob proteção imperial. Isso revelava informações interessantes. Aquele homem, ele é o rei de Chambord? Alguém na multidão gritou de repente, achando familiar o homem que acabará de entrar na carruagem mágica protegida por guardas imperiais. Sério? Outro duvidou. Sim, é ele. Lembro de ter visto o rei de Chambord hoje ao meio-dia, e aquele jovem de cabelos brancos era. Mas como o rei de Chambord está sendo protegido por guardas imperiais? E aquela espada prateada gigante e a cruz de fogo? Seriam técnicas do rei de Chambord e dos assassinos? Uma força tão devastadora. Ainda consigo sentir a energia residual no ar. Seu poder já ultrapassa um guerreiro de 6 estrelas. Onde ele está agora? Se o rei de Chambord é mais forte do que esperávamos, então o duelo dele contra o cavaleiro executivo Queluda amanhã ao meio-dia será ainda mais interessante. Difícil prever quem vencerá. Enquanto a multidão comentava, muitos guerreiros de vários reinados se sentaram perto dos escombros, tentando concentrar-se e sentir a energia residual deixada por Fei e o assassino. Uma batalha daquele nível era rara para guerreiros de baixo nível, e mesmo sem vê-la de perto, a energia remanescente podia lhes dar inspiração para avançar em seu próprio poder. Outros, mais astutos, observavam a carruagem mágica desaparecer no horizonte, com expressões sombrias. Quer fossem força individual ou influência política, o rei de Chambord estava além do que imaginavam. Montanha do Santo Guerreiro Imperial. Localizada em São Petersburgo, ao lado do Palácio do Imperador, a montanha se erguia como uma espada que perfurava as nuvens. Era o ponto mais alto da cidade, superando até as torres mágicas. Ali vivia o protetor do Império, o Santo Guerreiro. O atual Santo Guerreiro, Krasik, era visto como um deus invencível por todos os guerreiros de Zenith. A montanha íngreme de superfície lisa como um espelho tornava quase impossível escalá-la, até mesmo guerreiros de 4 estrelas teriam dificuldade. Sem caminhos ou escadas, o cume permanecia um mistério para a maioria. Alguns diziam que havia palácios divinos no topo, outros falavam de uma vila pacífica onde sempre era primavera, repleta de animais raros e ervas preciosas. Mas eram apenas lendas. Apenas membros da realeza e guerreiros de alto nível conheciam a verdade por trás da montanha do Santo Guerreiro. Embora o santo não se envolvesse em política, ninguém ousava questionar sua autoridade. Cada geração do Santo Guerreiro era, sem dúvida, o mais poderoso do Império.
O vento soprava entre as nuvens, e uma figura esguia apareceu silenciosamente no pico mais alto. Seu manto esvoaçava, deixando no ar uma sensação de poder solitário, mas incomparável, como se ele e a montanha fossem um só há séculos. Dali, ele podia ver toda a cidade, até mesmo os acampamentos distantes. As luzes brilhavam como estrelas na escuridão, até que, de repente, algo chamou sua atenção. Uma espada prateada gigante e uma cruz de fogo surgiram perto dos acampamentos. Esse garoto outra vez. Mas espera. Está diferente da última vez. Ele fechou os olhos, sentindo tudo ao redor com clareza. Sim, está diferente. Mais forte, e seu poder mais estranho. Bom, mais uma vitória. Mas ele não é um cão raivoso, e sim um lobo furioso? Parece lutar com todos que vê. Nesse momento, um ancião apareceu atrás dele. Mestre, você me chamou? Vou descer da montanha por 4 dias. Cuide de tudo aqui. Sim, mestre. Castelo Negro, oeste da capital. O segundo edifício mais imponente depois do Palácio Imperial. No topo da torre mais alta, um homem alto e de olhar afiado observava a direção dos acampamentos, pensativo. 10 minutos antes, ele sentirá uma energia familiar vindo dali, pela segunda vez. Seu rosto perdeu a expressão descontraída, tornando-se sério. O cavaleiro executivo número 7 desafiou o rei de Chambord sem minha permissão. Como ouso usar meus cavaleiros como peças? Ele virou-se e ordenou. Isso deve ser investigado a fundo. Sim, mestre. Uma voz ecoou do nada, e o espaço ao seu lado ondulou levemente antes de se acalmar. Havia 11 torres no castelo. A mais alta era cercada por outras 10, cada uma com formato único. Dentro de uma torre dourada, um jovem de olhos fechados sentiu algo e abriu os olhos abruptamente. Rei de Chambord. Você ficou ainda mais forte? Mas não importa. Eu, Chris Sutton, também progredi. Um dia, vou me redimir pela derrota na Montanha das Torres Gêmeas. Um dia. Seu corpo brilhou com energia metálica dourada, agora ele era um guerreiro de 6 estrelas de nível baixo. Não muito longe dali, em uma torre vermelha como sangue, um homem de cabelos vermelhos estava sentado em um trono sob uma estátua divina. Seu poder guerreiro era afiado e sangrento, diferente do dourado de Sutton. Ele olhou para um prisioneiro ferido, que o encarava com desprezo. Última chance. Diga-me onde está o mapa do pergaminho secreto, e eu o pouparei. O que o cavaleiro templário deixou no mundo não é para um carniceiro como você. O prisioneiro cuspiu. Então morra. Um raio de energia saiu dos dedos do homem no trono, reduzindo o prisioneiro a um esqueleto em instantes. Próximo. Rei Alexander de Chambord. Você me surpreendeu. Mas não é o suficiente. O cavaleiro sangrento Quelud sorriu, com um brilho vermelho nos olhos. Não me dê a oportunidade de matá-lo acidentalmente amanhã. No subsolo de São Petersburgo, um espaço oculto. Um suspiro longo ecoou. Por que a operação falhou? Mestre, um guerreiro poderoso apareceu. Ele feriu o carrasco com um golpe, matando-o instantaneamente. Todos os envolvidos morreram. Rosa sangrenta Paris. Subestimaram essa mulher. Alguém que rivaliza com a princesa mais velha não seria fácil de matar. Mestre, merecemos punição. Eu autorizei a operação. A culpa não é sua. Investigaram quem era o guerreiro. Ainda estamos pesquisando. Até agora, sabemos que ele é rei de um reino afiliado de nível 6, do interior. Seu poder exato é desconhecido, mas a notícia mais recente é que ele derrotou o 10º Cavaleiro Executivo de Zenith. Continuem. Tragam todas as informações sobre ele. Sim, mestre. Esta operação falhou, e Zenith deve ter obtido dados sobre nós. A partir de agora, tudo deve ser feito com mais cuidado. Mas a Operação Espinho de Sangue continua. Farei todos em São Petersburgo viverem sob o medo. Sim, mestre. Agora, voltem ao trabalho. Finalmente pode decidir agora, não é? Ela perguntou, puxando a capa de couro sobre os ombros com mais força. A princesa mais velha olhou para a carta em suas mãos e a colocou suavemente sobre a mesa. Sob a luz mágica avermelhada, seu rosto pálido ganhou um raro rubor. Seus olhos azuis fixaram-se no príncipe mais velho, Arshavin, o homem chamado de Deus da Guerra de Zenith. Após um longo silêncio, o último traço de relutância desapareceu de seus olhos. Ele assentiu e disse. Tanasha, admito que você estava certa sobre ele. Prometo que não vou atrás da receita da poção, nem do rei de Chambord. Como você disse, ele agora tem asas e é difícil de controlar. A princesa soltou um suspiro, e um ar de alívio surgiu em seu rosto. Você vai assistir ao duelo entre ele e o 7º Cavaleiro Executivo? Claro. Arshavin foi decisivo. Esse duelo já abalou metade da capital.
Muitas figuras influentes comparecerão. Se o rei de Chambord vencer Quelud, valerá a pena me aproximar e tentar trazê-lo para o meu lado. Nesse momento, um guarda anunciou a chegada de um visitante. Um general em armadura prateada entrou rapidamente, saudou-os e entregou uma carta a Arshavin. Assim que leu o conteúdo, o rosto do príncipe mudou. Ele levantou-se e disse: 3 generais da Legião Sangue de Ferro foram assassinados. A situação é grave, preciso retornar e averiguar. Depois que Arshavin e o general partiram, a princesa refletiu em silêncio. Irmão mais velho, você sempre adorou conhecer e se aproximar de gênios. Por que está tão hostil com ele? Acampamento militar. A noite ficava mais escura, e as estrelas, mais brilhantes. O frio do início do inverno não conseguia apagar o burburinho do local. Um incidente no pub sussurro do vento agitara as pessoas. Fogueiras crepitavam, e espetáculos selvagens aconteciam nesse ambiente caótico, onde apenas os melhores eram respeitados. Fei desceu da carruagem e viu Paris, envolta em sua aura provocante, ser escoltada pelos mestres de Domingues em direção ao centro de São Petersburgo. Com aquela proteção, ela estava segura, e o acordo entre eles provavelmente seria cumprido. Apesar dos acontecimentos, sua missão como velho amigo fora concluída. Sentindo a energia das ruas, Fei, que adorava mercados noturnos, não voltou direto para o acampamento de Chambord. Vestindo uma capa negra para disfarçar suas características, ele mergulhou no meio da multidão. Pele de raposa de alta qualidade da Floresta Negra. Resistente ao frio e a magias de gelo. Material perfeito para mantos e armaduras leves. Últimas 3, uma moeda de prata cada. Espadas forjadas por mestres. A mais afiada do mercado. Invencível nos treinos militares. Artefatos misteriosos das ruínas dos deuses e demônios. Leilão para o maior lance. Fei ouvia os gritos dos vendedores enquanto caminhava. Adorava essa atmosfera, uma calma inexplicável em meio ao caos. Mas, por experiência de vida, sabia que o verdadeiro divertimento estava em comprar, comprar, comprar. E ele estava rico agora. Além do cartão mágico de cristal violeta repleto de dinheiro, carregava algumas moedas de ouro e prata soltas. Comprou tudo o que achou interessante, mesmo sem necessidade, mas isso fazia sentir-se um verdadeiro chefão. As peles de raposa seriam um belo manto para Angela. Já a espada que outro mercador tentava vender era lixo puro, útil para soldados comuns, mas inútil contra a energia guerreira. Porém, foi o vendedor dos artefatos das ruínas dos deuses e demônios que chamou sua atenção. O homem, um velho magro e maltrapilho, exibia 6 ou 7 itens sobre um pedaço de pele negra, uma espada partida ao meio, 2 bolinhas negras e 3 pedras ovais com padrões escamosos, semelhantes a abacaxis. Ninguém sabia ao certo o que eram. O preço? 100 moedas de ouro por item. Tudo isso é falso. Como alguém arranjaria itens das ruínas dos deuses e demônios? Velho vigarista. Trouxe bugigangas para nos enganar. Eu levo tudo por uma moeda de ouro, fechado. Apesar do ceticismo, alguns percebiam um ar misterioso nos objetos. O velho, porém, mantinha-se firme. Não. 100 moedas de ouro cada. Não abaterei o preço. Ele tremia de frio, mas sua teimosia era inquebrantável. Fei examinou os itens. A espada partida tinha um peso estranho, as bolinhas negras pareciam inertes, mas as pedras ovais pareciam ovos petrificados de alguma criatura desconhecida. Levo tudo. Ele tirou 600 moedas de ouro do espaço de armazenamento e entregou-as ao velho. Sabia que encontraria alguém com conhecimento. O velho sorriu, mostrando dentes amarelados e faltantes. Mordeu uma moeda para verificar sua autenticidade e acenou satisfeito. Alguns homens que tentavam pechinchar olharam Fei com hostilidade, mas não ousaram confrontá-lo. Quem gastava 600 moedas de ouro sem hesitar não era alguém comum. Quando Fei levantou-se para perguntar a origem dos itens, o velho já havia desaparecido sem deixar rastro. Não senti sua partida, mesmo com o meu nível de poder. Isso o intrigou profundamente. Um homem de meia idade aproximou-se, compassivo. Garoto, você foi enganado. Aquele velho aparece há dias, vendendo tralhas como se fossem tesouros. Já enganou muita gente. Fei agradeceu, mas balançou a cabeça. Algo naqueles objetos era diferente. Enquanto caminhava entre os acampamentos dos reinos, observou as diferenças. Alguns abrigavam guerreiros poderosos, cujas energias ele conseguia sentir à distância. Então, começou a nevar. Era a primeira vez que Fei via neve no continente Azeroth. Os flocos cresciam, pintando o mundo de branco. Foi então que um grito profundo chamou sua atenção. Fim dos capítulos do 222 ao 224. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!